Está entrando no ar pela Nova 88 Gospel FM. Mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico 16 99101 1345. Contato comercial 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Bom dia! Estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM a mais uma edição do Jornal O Repórter. O oferecimento do Parque dos Pássaros 2, uma iniciativa R Urbanismo Sansara Construtora, também de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu, e Café Caniquil, um novo sabor em sua manhã. Está entrando no ar a edição de número 240 do Jornal Repórter, neste dia 5 de novembro de 2020, uma quinta-feira. Este é o 310º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 56 dias para acabar o ano de 2020. Hoje comemoramos o Dia do Técnico em Eletrônica, Dia Nacional da Cultura e da Ciência, Dia do Designer, Dia Nacional do Rádio Amador, Dia do Técnico Agrícola, Dia do Protético. Também é o Dia Mundial de Atenção aos Tsunamis, Dia Nacional da Língua Portuguesa, Dia Nacional do Interacliano. Vamos explicar o que é isso depois. É o dia também da Companhia de Jesus. E você lembra, são os jesuítas. É a primeira companhia católica que veio ao Brasil junto com Cabral. Foram justamente membros da Companhia de Jesus, que eram os jesuítas. Hoje também é dia de Santa Isabel, a mãe de João Batista. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. A direção geral do pastor Eurimar Alves. A realização é da Nova 88 Gospel FM em 88,5, transmitido também pelas redes sociais a partir da página O Repórter, nas suas redes, né? Tanto Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. Em qualquer uma delas basta digitar O Repórter e você vai encontrar a nossa página, né? Trazendo aí as informações necessárias, né? Para que você seja sempre um ouvinte muito bem informado. Começamos com o boletim epidemiológico, a pandemia do novo coronavírus. Ela está cedendo, mas está devagarzinho, e uma segunda onda de contaminação está vindo por aí. Boletim epidemiológico de Pradópolis, com data de ontem, 4 de novembro, dá conta que 854 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus, 17 estão em tratamento domiciliar, 2 pessoas estão internadas, 810 já tiveram alta, 25 óbitos, infelizmente, até aqui. 25 pessoas também estão aguardando o resultado dos exames, 1.337 já testaram negativo para o novo coronavírus, isto aqui no município de Pradópolis. Vamos para a cidade de Barrinha. Em Barrinha são 1.450 confirmados, 73 pessoas estão em isolamento domiciliar, 4 estão internadas, 1.337 já tiveram alta, 37 óbitos registrados naquela cidade. 10 pessoas suspeitas estão aguardando o resultado dos exames que são emitidos, né? Os laudos são emitidos pelo Instituto Adolfo Lutz. Falando de Dumont, boletim epidemiológico também do dia 4 de novembro, 1.682 síndromes gripais foram notificadas,
20 ainda estão em monitoramento, 515 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, 1.141 já testaram negativo e 6 óbitos lá na cidade de Dumont. Dos 515 confirmados, 502 já estão curados e 13 seguem em isolamento domiciliar. Cidade de Guariba, boletim epidemiológico também do dia 4. São atualmente 1.211 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus, 1.152 pessoas já tiveram alta, 2 estão hospitalizadas, 35 já vieram a óbito. Existe também um óbito ainda suspeito aguardando o resultado dos exames. 22 pessoas estão em isolamento domiciliar. Existem ainda 30 pessoas que estão aguardando o resultado dos exames. Entre elas, uma pessoa está hospitalizada. Aí, portanto, os resultados atuais, os números atuais para a cidade de Guariba. Vamos para Jaboticabal. 205 casos em monitoramento, já foram confirmados 1.092 casos positivos, 10 pessoas estão internadas, 3 pessoas estão aguardando o resultado dos exames, 1.403 já testaram negativo, 1.026 já se recuperaram. E em Jaboticabal, infelizmente, 56 óbitos registrados desde o início da pandemia. O Brasil, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, registrou 23.976 novos casos e 610 novas mortes causadas por Covid-19 nas 24 horas. Lembrando que essa 24 horas é das 16 horas de anteontem até as 16 horas de ontem. Foram, no total, 610 mortes que foram apuradas. As informações foram divulgadas pela plataforma do Ministério da Saúde ontem, quarta-feira, no final do dia. Com esses números, o Brasil chega a 5.590.025 casos da doença, 161.106 óbitos registrados por conta da Covid-19 desde o início da pandemia, lá em fevereiro. A taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil está em 2,9. E a mortalidade está em 76,7 para cada 100 mil habitantes. Mesmo com a queda dos números diários, o estado de São Paulo segue sendo o mais atingido no Brasil, com 1.123.000 casos, 39.549 mortes causadas pela doença, seguido pelo Rio de Janeiro e pelo Ceará. Por outro lado, Roraima foi a unidade federativa menos atingida, com 57.789 casos e 693 mortes. Vale dizer que Roraima é o estado, um dos estados menos populosos do país. Mas lá também existe o problema da Venezuela, né, que faz divisa ali com o Brasil, e muita gente migrou da Venezuela para o Brasil e acabam entrando nas estatísticas de Roraima. E a segunda onda que falamos, né, da Covid-19, que está atacando a Europa neste momento, fez com que a Itália decretasse lockdown em 4 regiões. O governo italiano decretou lockdown em 4 regiões do país, incluindo a Lombardia, que foi duramente atingida na primeira onda em março e abril deste ano. As medidas foram anunciadas pelo primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, ontem. E as outras regiões que entraram em lockdown são a Calábria, Piemonte, Vale d'Aosta, né? Vale d'Aosta, e as medidas anunciadas valerão até o dia 3 de dezembro. Além das regiões que foram colocadas em lockdown, o plano do governo italiano criou 2 classificações semelhantes ao Plano São Paulo, chamadas de área amarela e área laranja. E o Papa Francisco enviou uma mensagem à Fiocruz no Rio de Janeiro, elogiando os esforços da instituição
durante a pandemia da Covid-19. No texto, o Sumo Pontífice destaca o trabalho dos pesquisadores e demais servidores como uma expressão correta do amor ao próximo. Neste momento em que o Brasil, juntamente com o resto do mundo, enfrenta a pandemia da Covid-19, se faz ainda mais significativa a missão dessa instituição, escreveu o Papa na carta enviada a Fiocruz, lá no Rio de Janeiro. Vamos agora conferir aí o vídeo, o áudio, com as recomendações relativas ao novo coronavírus para você continuar sendo muito bem informado. Confere comigo. Nós gostaríamos de dar um certo enfoque de urgência nesse boletim informativo, haja visto que estamos muito próximos à saturação do sistema de saúde. Ações mais complexas no combate à pandemia exigem ações e intervenções do Estado e fogem à nossa mão. Mas nós podemos fazer muito, individualmente. E o que podemos fazer? Gostaria de compartilhar um exemplo para ajudar nesse raciocínio. Temos médicos intensivistas, infectologistas, entrando nas unidades de coronavírus, seja elas UTI ou enfermaria, já há meses e não têm se infectado. Por que isso ocorre? Porque eles são rigorosos na questão de proteção individual. Se nós formos rigorosos na proteção de nós mesmos, conseguiremos muito evitar o avanço dessa doença. O que são essas medidas? Todos nós vemos isso todo dia na televisão, na internet, mas basicamente consiste em distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, não sairmos de casa desnecessariamente, etiqueta na hora de tossir, de espirrar, o uso correto de máscaras. A máscara tem que ser bem ajustada ao nariz e à boca, a gente tem que ficar evitando de colocar a mão nela. O cuidado com as mãos, lavagem das mãos e usar álcool gel quando não possível. Com esses cuidados, temos certeza de que conseguimos frear o avanço da pandemia na nossa região e evitar situações piores. Todos contra o coronavírus. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031.
Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Aí então, as recomendações, né, da área da saúde, do Ministério da Saúde com relação ao novo coronavírus. Vamos falar um pouquinho de previsão do tempo. Pradópolis, de acordo com o Instituto Climatempo, tem uma previsão para hoje, né, de sol com nebulosidade variável durante todo o dia. Não há previsão de chuvas para Pradópolis, muito embora outras regiões do estado de São Paulo e da região sudeste apareça aí com algumas previsões de ocorrência de chuvas. A temperatura em Pradópolis deve variar aí de 16 graus, que foi logo cedinho, para até 33 graus de máxima. E vale conferir, né, as previsões de hoje, direto do Instituto Climatempo para toda a região sudeste. Confere. Nesta quinta-feira, a circulação dos ventos nos médios níveis da atmosfera vai estimular a formação de instabilidade sobre a região sudeste do país. A previsão para o norte de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Espírito Santo, Litoral Fluminense e Litoral Extremo Sul Paulista é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora do dia. Em Sorocaba, na capital paulista e na região de Belo Horizonte, chove de forma passageira. Já na zona da Mata Mineira, na região de Cordeiro, o sol vai aparecer entre muita nebulosidade pela manhã e vão ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Nas demais áreas de São Paulo e de Minas Gerais, não tem previsão de chuva e o sol predomina. No centro-oeste, noroeste e norte paulista e no Triângulo Mineiro, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. No norte de Minas Gerais, norte e litoral norte capixaba, na zona da Mata Mineira e no Rio de Janeiro, tem risco de chuva com até moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. A mínima prevista em São Paulo é de 15, a máxima é de 21 graus. Mínima de 15 e máxima de 26 graus em Belo Horizonte. Muito bem. Conhecendo aí a previsão do tempo para toda a região sudeste, nós vamos agora a um pequeno intervalo comercial para que você conheça as empresas que apoiam a Nova Gospel FM e também o Jornal Repórter. Também quero mandar um abraço ao Marcelino, ao Francisco Júlio, Mauro Mendes, a Nelly, quem mais? O Valdir, o Juninho, a Fátima, a Sônia, também ao Matheus Cortez, ao Adriano Jimenez, o Maicon Gonçalves, Vinícius Mendonça, a Catarina Santos,
a Leila Salomão. Quem mais está sintonizado conosco? O Reinaldo Bitela, Jovita, Paulo Sérgio, a Cristina de Souza, nossa esposa, né? Um beijo, com carinho. Também a Fátima Rodrigues, Vladimir Lunardi, lá de São Bernardo do Campo, todos os dias, inclusive se manifestando aí nas redes sociais. A pastora Gislaine Correia, que no final nos traz a mensagem de fé, amor e esperança para este dia. O Edson Silva, o Orlando Silva Júnior de Jaboticabal, Mauro Mendes, a Diomar, o Sidney Cassarotti lá do Paraná, lá de Cornélio Procópio, ele juntamente com o Sam, né, que é o Sam Silva, que é lá de Curitiba, né, passaram um susto danado com a chuva que caiu anteontem, né, uma chuva de granizo que transformou o norte ali do Paraná e também a capital, parecendo uma estação de esqui de tanta pedra de gelo que se formou nas ruas. Bom dia, um abraço também ao Hotel Fazenda Monte Sião, ao João, a Rose, o Nenê, toda aquela turma legal que está sempre também sintonizado conosco. Vamos ver quem mais está por aqui. O Theo Henrique também... A Conceição, lá de São Bernardo, um beijo também, nossa irmã. O Cleiton Ricardo, o Lucas, o Demétrios, o Charles, Tiago Vitaliano de Ribeirão Preto, a Cláudia Ribeirinho, lá de Jaboticabal. Enfim, a Francinalva também, né, que foi aniversariante aí nesses últimos dias, recebe aí os parabéns, o carinho e o abraço de toda a equipe do jornal O Repórter. Vamos ao intervalo comercial, volto já com mais notícias e informações para você aqui pela sua nova 88 Gospel. 88,5 100% Gospel. A melhor sintonia de toda a nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho, de mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendia
Edith 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box. Trabalhamos com espelho comuns e bisotê, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699 Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Quando eu era criança, eu lembro de uma música que dizia mais ou menos assim: pare o mundo que eu quero descer. Sabe o que é de mais interessante? O mundo parou, mas a gente não tem para onde descer. É chegado o momento de você olhar para dentro de você e você cuidar do seu emocional. Sabe o que é mais perigoso de uma pandemia, de um vírus chamado corona? É uma pandemia de pessoas com ansiedade, depressão, angústias, pessoas que estão desistindo de sonhar, pessoas que estão só falando do caos, de crise, passando fake news para frente, falando que foi no mercado que as gôndolas estão vazias, colocando ainda mais pilha em tudo aquilo que já está acontecendo. Se você não tem coisas boas para falar, simplesmente silencie e ore. Quando você ora, você clama e a sua vibração se eleva. E quando a nossa vibração se eleva, a nossa imunidade se fortalece. Quando nós reclamamos, nós clamamos 2 vezes aquilo que nós não queremos mais. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é culpado. Nós estamos falando de um problema silencioso e invisível, mas que parou o mundo e ninguém tem como descer. Então é chegado o momento de você cuidar do seu emocional, olhar para dentro de você e ver como você pode acender a luz das pessoas. Seja a luz hoje. Fale uma palavra de otimismo, coloque uma música de entusiasmo, toque um instrumento, fale com alguém que esteja no seu prédio, coloque cartazes perguntando se alguém precisa que vá ao supermercado, mas movimente na direção do bem. Não é para você ficar espalhando negatividade, não é para você ficar aumentando o caos. Ajude as pessoas a se manterem no positivo. Ajude as pessoas a serem luz. Seja luz e não interruptor que apaga. Começa nesse momento um exército de pessoas positivas, um exército de pessoas que oram, um exército de pessoas que vibram na positividade, acreditando que tudo vai dar certo e que isso também passa. E isso também vai Café passar. Canequil, grãos selecionados, torrado e moído artesanalmente, para lhe trazer uma bebida perfeita, uma explosão de sabor. Café Canequil, o nosso compromisso é oferecer o melhor café aos paladares mais exigentes. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. Retornamos aqui com o Jornal Repórter, trazendo as notícias que fazem o seu dia a dia.
Você já conhece o tal do Pix? Tá tendo muito anúncio, tá tendo muita propaganda, tá tendo mensagens em WhatsApp, mensagens nas redes sociais, né? Você que tem conta em banco já deve ter recebido várias propostas aí para aderir ao Pix. O Banco Central informou que as primeiras operações do Pix, Sistema Instantâneo de Pagamentos, que começaram no dia 3, ainda estão restritas a alguns clientes selecionados por instituições financeiras. De acordo com o órgão, a medida faz parte dessa primeira fase de testes, porém, no dia 16 o sistema entrará em operação para todos os usuários. Nesse período inicial, o horário será das 9 da manhã às 22 horas, mas a partir dos dias 13, vai funcionar da meia-noite até as 22 horas. Mas a ideia é que em seguida o Pix passe a funcionar 24 horas por dia. Hoje o Banco Central também ampliou a funcionalidade do sistema. Com o Pix Cobrança, comerciantes poderão emitir QR Code, aquele código, né, aquele quadradinho, parece um código de barras, né, que você está acostumado a ver nos boletos, só que o QR Code é um quadradinho, né, um quadradinho cheio de pontinhos lá, que vai permitir aí que o consumidor faça pagamento imediato por um produto ou serviço. Além disso, permite fazer cobrança em datas futuras, com atualização de juros, multas, descontos, como ocorre nos boletos hoje. O Banco Central também definiu que as instituições financeiras que oferecem o serviço de integração com os usuários deverão usar a interface de programação padronizada pelo órgão. A medida foi tomada para evitar que o empresário não consiga mudar a sua conta para outra instituição em razão de custos da alteração. Então, para que seja padronizado no país inteiro, tem as normas lá do Banco Central para que todos possam, tanto empresários quanto cidadão comum, possam utilizar os benefícios do Pix. Vamos conferir agora como é que vai ser isso na prática. Como é que funciona o Pix na prática? Preste atenção neste vídeo. Bom, pessoal, estamos aqui novamente para continuar falando de Pix. No vídeo anterior, a gente comentou um pouco, eu falei sobre o que é, como que funciona, dei alguns pequenos exemplos, foi uma introdução aí rápida sobre esse programa. Mas e na prática? O que isso muda para mim? Qual que é a diferença do que eu tenho hoje, como eu transfiro o recurso hoje para amanhã, quando eu for utilizar o Pix? O que isso vai mudar? O que a gente entende, a título de exemplo, como principal mudança nessa nova forma de pagamento? Primeira coisa, o tempo de crédito do dinheiro que você vai transferir. Hoje, quais as ferramentas que a gente tem de transferência eletrônica? A gente tem o DOC, que ele cai com 24 horas, e temos a TED, que ela cai no mesmo dia, mas desde que seja dia útil, tá? E ela passa por uma rápida, mas passa por uma análise dos bancos e do Banco Central, das instituições e do Banco Central. Então uma TED, apesar de ser instantâneo, teoricamente, ela pode demorar até 1, 2 horas, 30 minutos para poder cair na conta do destinatário. O Pix não. O Pix, você vai ter uma chave de acesso, que nessa chave já tem a sua identificação com seus dados, e automaticamente, quando você starta uma transferência para a conta de outra pessoa ou de uma empresa, essa transferência, a partir do momento que você validou ela com a sua chave, que é a sua assinatura, o dinheiro vai praticamente instantaneamente para a conta do destinatário. E outra mudança, mesmo a TED hoje sendo o meio mais rápido, porque realmente é rápido, praticamente aí na mesma fração de dia, no mesmo instante, talvez, dependendo da análise, o Pix, ele funciona todos os dias. Então, ou seja, do Sicoob para o banco B, do Sicoob para o banco C, do Sicoob para a instituição A, o dinheiro vai no final de semana,
vai no feriado, vai se for dia útil, se não for dia útil. Se você estiver aqui no Brasil, se você estiver lá na China ou em qualquer parte do mundo, se você está com sua chave Pix cadastrada na sua instituição, você opera com tranquilidade, segurança, além da mobilidade e sossego que você tem para poder fazer as suas transações. Essas são as principais mudanças em termos estruturais que eu percebo que o Pix vai trazer para a gente. Uma outra mudança também que eu acredito que é uma surpresa bem interessante para nós consumidores é a questão do custo da transação. A gente vem acompanhando aí o Banco Central por meio de lives, vem acompanhando notícias e estima-se que se for cobrar tarifa do consumidor pela transação Pix que é realizada, isso pode chegar em centavos. Então hoje você paga uma TED 10, 12, 13, 15 reais, um DOC aí nessa faixa também entre 10 e 20 reais, o Pix, devido a todo o arranjo produtivo do Banco Central, ele vai ser praticamente zero. Essa é uma informação que a mídia vem comentando e que a gente vem aí acompanhando, tá? Não quer dizer que nós já estamos fixando tarifa para o Pix, mas pelo que a gente espera, mais barato do que hoje, mais barato que as transações que são feitas hoje. Muito obrigado por me ouvir e um grande abraço. Até o próximo. Aí, portanto, né, as informações que foram compiladas aí pela equipe do Cicobi, para que você possa entender melhor. Nós vamos trazendo aí mais informações nos próximos dias, né, com relação ao Pix, para que você possa utilizar o sistema e possa utilizar com segurança e com conhecimento, sabendo o que pode e o que não pode ser feito, ok? Pois bem, e uma resolução que entrou em vigor no último dia 1º proíbe radar escondido. E já tentaram isso um monte de vezes. Mas agora dizem que é para valer. Desde o último domingo, radares fixos ou portáteis deverão ser precedidos de sinalização e não podem ficar escondidos nas vias. Entrou em vigor a resolução 798 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que é vinculado ao Ministério da Infraestrutura, que pretende privilegiar o caráter educativo em vez do meramente punitivo em suas fiscalizações ostensivas no trânsito. A resolução 798 apresenta regras e critérios técnicos para a instalação e o uso de radares fixos ou portáteis, de forma a evitar que sejam instalados em locais poucos visíveis, né? O famoso atrás da moita, atrás do pilar da ponte, atrás de guarda-reios, no final de ponte, que a gente já está acostumado a ver aí nas estradas paulistas, né? Nas estradas brasileiras. Entre as mudanças implementadas também estão a proibição de uso de equipamentos sem dispositivo registrador de imagem e a restrição do uso de radar tipo fixo redutor em trechos críticos e de vulnerabilidade de usuário de via, especialmente pedestre, ciclista e veículos não motorizados, e a publicação da relação de trechos e locais aptos a serem fiscalizados nos sites das autoridades de trânsito da circunscrição, ou seja, nos DETRANS. Então vai ter que divulgar onde é que vai ter esses radares e não pode ser em trechos críticos, né? Trechos críticos, leia-se onde tem movimentação de pessoas, de bicicletas, de pedestres, né? Enfim, locais que são suscetíveis a assaltos, esse tipo de coisa, que são críticos, né? Ou de grande movimentação, não vai poder ter o radar de acordo com essa resolução 798. É ver para crer, ok? Pois bem, quero falar mais um pouquinho a respeito da Covid-19, que diz a respeito de sequelas da Covid, né? As pessoas que tiveram Covid se recuperaram, né?
e hoje ainda tem sequelas, né? Depois de dias, semanas ou até meses de terem alta como agentes transmissores de Covid, ainda sofrem com consequências, com sequelas dessa doença. Então, vale de alerta também para o cidadão, né, que coloca na cabeça de que ele quer pegar Covid-19 rápido para ficar livre, né, criar anticorpos e ficar livre da doença. Isso pode não ser uma boa ideia. Confere esse vídeo comigo. Você perde o olfato, não sente cheiro de nada, depois perde o paladar, o corpo fica cansado, tem febre, mas logo passa. Tosse seca, dores musculares, dores de cabeça. Depois de alguns dias, acha que se recuperou, mas logo os sintomas aparecem de novo e não vão embora. Alguns dias são melhores que outros, mas a luta é diária, os sintomas vêm e voltam. Tem pacientes que relatam sintomas mesmo depois de 80 dias da infecção. Outros não recuperaram a saúde que tinham antes da doença, mesmo tendo passado alguns meses depois dos sintomas iniciais. E isso prejudica a qualidade de vida e afeta a produtividade e retomada da rotina. O coronavírus ele pode infectar vários órgãos do nosso corpo e causar sérias complicações, além das pulmonares. E ao contrário de uma gripe comum, a Covid pode manter as pessoas doentes por muito tempo por causa das sequelas da doença. De forma bem geral, sequela é aquilo que fica depois que o vírus, no caso, já foi embora e a doença já resolveu. Então, é a consequência da doença. E como a Covid afeta muitos órgãos, todos eles podem estar associados a alguma sequela. A gente não tem muitos dados sobre as sequelas da Covid a longo prazo e só vamos saber com o tempo e acompanhamento, mas a gente já tem alguns relatos. E o que a gente vê é que recuperar da Covid é uma vitória, mas também é o começo de uma outra luta. Seja bem-vindo, eu sou Lucas Anandrés, biomédico. Bom, mas por que recuperar da Covid não é necessariamente o fim da doença, mas sim o início de uma outra luta? Isso porque mais ou menos 2 meses depois de ter alta do hospital, cerca de 60% dos pacientes ainda sentem fadiga, 40% a 50% ainda tem falta de ar e 34% ainda tem tosse seca. Gente, isso são 2 meses depois de ter alta, depois de já estar livre do vírus. Imagina, 60 dias depois ainda sentir falta de ar, cansaço, dor de cabeça. Imagina como esses sintomas prolongados impactam na vida das pessoas. Então aquela história de vou pegar Covid logo porque aí eu já fico curado e imune, não parece ser bem assim, né, pessoal? Mais de 16 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid no mundo. Mas a recuperação não significa, muitas vezes, voltar à saúde de antes da infecção. E as sequelas não acometem só as pessoas idosas com comorbidades ou que foram hospitalizadas. Qualquer pessoa que se infectou pode desenvolver algum tipo de sequela, até mesmo as jovens assintomáticas com ótima saúde. Mesmo nas pessoas que não precisaram de hospitalização, a gente ainda tem 20% que relatam de sintomas duradouros. E aí os principais sintomas que ficam são cansaço, dores musculares e dores de cabeça. Tá, mas por que acontece isso? Isso acontece provavelmente não pelo dano direto causado pelo vírus. Já algumas semanas depois da infecção, o vírus não está no corpo mais. Então esses sintomas são causados pelos efeitos secundários do vírus. Por exemplo, a inflamação generalizada que ele estimula ou as alterações sanguíneas que favorecem eventos de trombose. Pelo fato dele causar danos diretos e indiretos em muitos órgãos, a infecção pelo coronavírus ela pode gerar alterações no organismo, incluindo o desequilíbrio de minerais e água no corpo, o acúmulo de substâncias tóxicas, alterações hormonais que contribuem para essas sensações de mal-estar, fraqueza e dor de cabeça, e ainda não se sabe quanto tempo essas alterações podem durar. Uma outra coisa que vem preocupando muito são as alterações neurológicas associadas à Covid. Algumas pessoas infectadas podem apresentar delírio, confusão mental, e uma das explicações para esses sintomas tem a ver com a resposta inflamatória estimulada pelo vírus. Isso porque lá no sistema nervoso, certos mediadores inflamatórios que são liberados pelo organismo infectado podem romper a barreira hematoencefálica, que é uma camada protetora de isolamento que serve principalmente para dificultar a entrada de micro-organismos e substâncias nocivas no cérebro. Essa barreira danificada facilita a entrada do próprio coronavírus ou de outros vírus, bactérias ou substâncias tóxicas que podem causar sérias consequências a curto e longo prazo, incluindo essas confusões mentais, convulsão, coma e outras complicações. E aí muita gente fala, que fica um tempão sem olfato, essa perda de olfato dura muito tempo. Até a perda de olfato, que é um dos sintomas mais característicos da Covid,
pode ser considerado uma manifestação neurológica, porque uma das causas é justamente porque o coronavírus pode infectar e danificar os neurônios olfatórios. E aí o quão severa ou irreversível essa situação é, a gente não sabe ao certo, já que algumas pessoas infectadas relatam que a perda do olfato durou só algumas horas, mas outras pessoas ainda não sentem cheiro, mesmo depois de 2 meses de infecção. E agora também começaram a surgir casos de pessoas que tiveram Covid e estão tendo, depois de um tempo, alguns distúrbios neurológicos, como a síndrome de Guillain-Barré. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dessa síndrome, porque ela também estava associada às infecções pela Zika e pela chikungunya. A síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio autoimune, ou seja, é o seu sistema imunológico atacando seu próprio corpo. Ele ataca os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo, causando fraqueza e paralisia dos músculos com redução dos reflexos. E uma outra sequela muito grave que está associada à inflamação gerada pelo coronavírus já afetou mais de 1.000 crianças no mundo todo, incluindo no Brasil, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, que causa dores de cabeça, fraqueza muscular, confusão, desorientação e pode ser fatal se não for diagnosticada e tratada a tempo. Ter alta depois de uma infecção pela Covid pode ser o primeiro passo de uma jornada de luta. E mais uma alteração muito preocupante é a fibrose pulmonar. Todo mundo já caiu, teve algum ferimento ou alguma lesão na pele. Logo em seguida, o nosso corpo começa a tentar fechar aquela lesão, produzindo várias proteínas e fibras que formam aquelas casquinhas que a gente adora tirar, né? Até que nossa própria pele seja reconstruída e esteja 0 bala. E isso acontece também nos pulmões de pacientes com Covid. Para reparar o dano causado pelo coronavírus e pela inflamação exagerada, são produzidas várias fibras e proteínas, e a gente tem então a fibrose, que é parte do processo de cicatrização. Mas só que nos pulmões, diferente do que a gente vê nas casquinhas da pele que logo somem, essa fibrose pode ser irreversível e ficar para sempre. E o agravante é que ela vai progredindo com o tempo. Então, na tentativa de se recuperar da Covid, a pessoa acaba tendo outro problema. Isso porque nas áreas com fibrose, o pulmão ele não exerce a sua função principal, que são as trocas gasosas. Ele fica mais duro, difícil de expandir. Isso vai reduzir a capacidade respiratória da pessoa, mesmo depois da Covid. E como consequência, isso explica um pouco do porquê que os pacientes sentem cansaço, fadiga e têm muita tosse. Mas nem tudo é notícia ruim não, tá, gente? A gente está aprendendo cada vez mais sobre o tratamento da Covid e isso vem trazendo bons resultados. Tratamentos mais efetivos já estão sendo usados e as pesquisas continuam. A gente está vendo aí várias vacinas em andamento também. Enquanto isso, mesmo que muitas cidades estejam reabrindo, a gente vai tentar continuar com as medidas de controle, evitando aglomerações, usando máscaras, para tentar minimizar justamente a transmissão do vírus. E se você, assim como eu, tá chateado porque tá seguindo a quarentena direitinho, enquanto muita gente não tá nem aí, tá indo em festas, achando que a pandemia acabou, além da gente estar fazendo a nossa parte, a gente evitou uma doença com sequelas graves para nós e para os nossos familiares. Pois bem, falando ainda de saúde, a vacinação contra a poliomielite foi prorrogada para o dia 13, agora de novembro. A Secretaria Estadual da Saúde prorrogou a vacinação contra a poliomielite até o dia 13 de novembro em todo o estado de São Paulo. A campanha de multivacinação, que é para jovens e adolescentes até 14 anos, também ficou prorrogada. Segundo dados da Secretaria de Saúde, a grande maioria dos municípios do estado de São Paulo estão abaixo da meta de cobertura da vacina contra a paralisia infantil. A meta era muito mais alta e pouco mais aí de 31%, né, de pessoas levaram suas crianças para serem vacinadas. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, ainda estão sendo oferecidas 14 tipos de vacinas que protegem contra pelo menos 20 doenças. Então, é muito importante, você pai, você mãe, você responsável, que tem crianças de 1 a 4 anos, que leve para tomar a dose da vacina contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. Proteja a saúde da sua criança. Procure o centro de vacinação. Aqui em Paradópolis é no Centro Médico Municipal, na sala de vacinas, em que as crianças poderão ser imunizadas.
Você que tem jovens até 14 anos, deve também procurar a sala de vacinas com a carteira de vacinação para que sejam atualizados as informações e as vacinas que eventualmente necessitam de reforço. Isso é muito importante. Proteja a saúde da sua família, proteja a saúde de suas crianças. Quero falar também a respeito do Poupa Tempo, né? O Poupa Tempo Ribeirão abriu, mas ainda é preciso o agendamento. Poupa Tempo de Ribeirão retornou às atividades, mas vários internautas têm questionado o portal sobre o funcionamento do local. O Poupa Tempo adotou agendamento online na volta às atividades presenciais. A medida tem como objetivo conter aglomerações no interior de cada unidade. No caso de Ribeirão Preto, ali no Novo Shopping. Para solicitar o atendimento, é necessário entrar na plataforma ou no aplicativo Poupa Tempo Digital. Ele está disponível no seu celular, para Android, também para iOS. E em Ribeirão, o serviço funciona de segunda a sexta, das 9 às 19 e aos sábados, das 9 da manhã até as 15 horas. Desde a reabertura, os postos de atendimento têm operado com capacidade reduzida de público, visando diminuir os riscos de contaminação pela Covid-19. Neste momento estão sendo priorizados serviços que demandam de presença do cidadão para serem concluídos, como solicitação de RG, a primeira CNH, por exemplo. Mais de 80 serviços, contudo, melhor dizendo, podem ser feitos diretamente na internet, sem que o usuário precise sair de sua casa. Estão na lista a solicitação de atestado de antecedentes, renovação simplificada da CNH, licenciamento, transferência de veículo e o seguro-desemprego. Ainda de acordo com as informações, a unidade Ribeirão Pretana já realizou mais de 28 mil atendimentos desde a reabertura, que foi no final de setembro. Entre os serviços mais procurados estão o RG e a CNH. E por dia, a unidade disponibiliza 1.400 vagas de agendamento, segundo as explicações dadas pelo próprio Poupa Tempo, para que as pessoas possam procurá-lo. E o Tribunal Superior Eleitoral informou que recebeu já mais de 1.000 denúncias de disparo em massa de mensagens no WhatsApp. As contas do aplicativo são suspeitas de disseminar conteúdos falsos durante as eleições municipais. As denúncias foram recebidas aí no final de setembro e agora no mês de outubro. E vão passar por um processo de checagem, e verificação e acionamento da Polícia Judiciária, da própria Polícia Federal, dependendo do caso, para identificar os autores, desses disparos. Os números fazem parte dos primeiros resultados da parceria do TSE e a empresa que foi contratada para combater fake news durante a campanha eleitoral. No início da campanha, o tribunal lançou uma plataforma de denúncias para informar sobre mensagens suspeitas e basta preencher o formulário. Está disponível no site do TSE. Devido à pandemia, o primeiro turno das eleições vai ser no próximo dia 15 e para as cidades que terão segundo turno será no dia 29 de novembro. Os eleitores neste ano de 2020, vale lembrar, vão eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, o TSE está buscando essas fake news que estão divulgando mensagens incorretas sobre candidatos, sobre situações eleitorais, sobre orientações e sobre a participação ou não das pessoas na votação, no trabalho, aqueles que são voluntários ou que foram convocados. Precisa tomar muito cuidado neste momento com essas fake news, porque nas redes sociais, infelizmente,
o brasileiro ainda não aprendeu a trabalhar com elas e trabalha do jeito mais negativo que se possa dizer, né? Pois bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Repórter, no oferecimento da Parque dos Pássaros 2, uma realização Sansara Construtora, RO Urbanismo. Também esteve conosco de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu, a sua loja virtual Magalu, né? Aqui em Pradópolis é a de Souza Magazine. E também Café Caniquil, um novo sabor em sua manhã. Tivemos no ar com a edição 240 do Jornal Repórter, deste dia 5 de novembro de 2020, uma quinta-feira. Nosso agradecimento a todos vocês que estiveram sintonizados conosco pela Nova 88 Gospel, bem como aqueles que nos acompanham nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no Twitter e também no YouTube. Nosso muito obrigado, nosso carinho, nosso abraço. Fiquem agora com a mensagem de fé, amor e esperança na voz da pastora Gislaine Correia. Eu estarei de volta amanhã, a partir das 10 horas da manhã, em mais uma edição do Jornal Repórter. Até lá, um bom dia a todos. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Eu a edificarei mais uma vez, ó Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. Jeremias 31:4. Assim como fez com Israel, Deus pode restaurar todas as áreas afetadas de sua vida. Talvez você esteja deprimido há muito tempo por causa de traumas passados e feridas que carrega na alma. Pode ser que seus relacionamentos estejam despedaçados, as finanças quebradas, os sonhos desfeitos e a saúde debilitada. É capaz que esteja desmotivado, desencorajado e sem ânimo para prosseguir. Mas preste atenção, este não é o seu fim. Deus pode mudar tudo e para melhor. Observe a promessa que ele fez a Israel. Se ele prometeu reconstrução, é porque houve destruição. A sua vida parece estar assim, destruída? Parece que você nunca mais vai se alegrar e sorrir? Por mais difícil que a situação esteja, mantenha os olhos fixos no Senhor. Clame a Ele por ajuda e siga caminhando na fé. Creia que o tempo do choro passará e a dor cederá lugar à felicidade. Fique firme e tenha fé que sua luta vai acabar. Oremos. Senhor, Tu és aquele que pode transformar nosso choro em cânticos de alegria e nossa tristeza em regozijo. Aguardamos por um milagre em nossas vidas, confiantes de que nada passa desapercebido aos teus olhos. Amém e graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal ou Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.